Então, bora lá agora oficialmente. Boa noite. Deixar um grande abraço aqui para minha prima Sheilane. Grande abraço. Estava falando com você ontem, né? Vamos junto, tá? Vai dar certo. Tudo isso daí. Gareza, um grande abraço também. Estou na sua cidade, viu? Estou por aqui, Gareza. Vamos ver se a gente se encontra aí pessoalmente. Malu, um grande abraço aí também. Vem mais quem tá por aqui. Betânia, Carla Raquel. Carla Raquel, acho que eu lhe encontrei lá no FDPA, não foi? Lembrei de você. Não sei se é a mesma pessoa. Yara, Karina. Karina também, se eu não me engano, já foi minha aluna, conheço pessoalmente. Francisco, Malu, um grande abraço aí para todos vocês. E vamos juntos aqui nessa nossa preparação para o TSE, Semana TSE da plataforma, finalizando agora com o direito eleitoral. E agora é 100% FGV, né? Agora a gente não tem mais o que se preocupar com outras bancas, apesar de que você resolvendo questões de outra banca, que a FGV ela não tem muitas questões. A FGV ela não tem assim o padrão muito de eleitoral. Quem tinha mais padrão de eleitoral era a CESP e a FCC. Tá? Aqui a gente tinha um grande volume de questões da CESP e da FCC em relação ao direito eleitoral. Mas a FGV tem sim mais ou menos umas 200 questões. Então, certamente você vai terminar as questões da FGV e aí já vai partir para resolver questões de outras bancas naturalmente. O que eu costumo sempre dizer, alguns alunos, talvez aqui já até participaram dos meus cursos de questões, a gente lançou dois cursos aí de questões para o TSE, que é o seguinte: qual o problema, às vezes, de questões de direito eleitoral? Até tem a última questão do material, eu deixei de propósito, para mostrar para vocês o problema. O seguinte. Vocês vão encontrar questões de eleitoral com um nível muito alto, questões para juiz, questões para o Ministério Público. Essas questões, muitas vezes, como eu falei, vai servir na preparação? Vai, tudo serve. Só que você tem que tomar cuidado que às vezes o nível é muito alto. Às vezes vai cobrar um assunto que você não estudou, que não está ali na realidade do seu concurso para analista ou para técnico do TRE. Então, às vezes, vamos supor, você assiste uma aula de princípios. Aí, vou resolver aqui uma questão de princípios. E aí você coloca lá no filtrozinho, princípios e tal, tal, tal. Só que aí vem uma questão com nível. Aí você, eita, eu não aprendi nada. Calma, você aprendeu sim. Às vezes é o nível da questão. Não tem como comparar uma questão nível juiz, nível Ministério Público, para uma questão nível analista técnico. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso daí. Outro ponto. Vou buscar questões apenas de TRE. Beleza. A maioria estão desatualizadas. Aí você precisa também tomar cuidado com isso daqui. Precisa ficar atento quanto a esse ponto. Essas atualizações que as questões vão sofrendo em relação ao direito eleitoral. Então é uma matéria muito dinâmica. Muitas vezes o que vale para uma eleição não vale para outra. Cada eleição tem outras regras, enfim. E aí você precisa ficar muito atento para não cair nesse tipo de pegadinha. Eu vou até pular logo, eu vou logo para a última questão, para explicar isso para vocês. Olha o que que é a questão da FGV, o nível mais ou menos próximo de analista, de técnico, de TRE, de TSE, só que a questão é de 2014. Aí você está resolvendo essa questão em casas. Às vezes, o, o, o site lá que você procura, ele diz que está desatualizado. Às vezes não. E às vezes ele pode até dizer e você não visualiza isso. Mas olha o problemão. A questão fala assim: com relação à organização e funcionamento dos partidos políticos, assinale a afirmativa incorreta. Então ele quer o errado, o restante todo está correto. O item A diz assim: o deputado se desfiliar de seu atual partido para criar um novo estará sujeito à perda automática do seu mandato. Aqui a gente já tem um erro, está errado. Ele pode perder o mandato por conta disso? Pode. É chamada infidelidade partidária. Mas tem as situações em que o deputado ou o vereador, né, ele pode fazer a desfiliação de um partido e ele não vai perder o mandato. São situações de justa causa, né? Grave discriminação político, pessoal, a situação de, de, de mudança.
ideológica, né, do programa do partido, situações que envolvem a janela partidária. Se está dentro da janela partidária, 30 dias antes do início das filiações partidárias, ali é justamente para isso, essa janela partidária, é justamente para que o deputado possa mudar de partido sem perder o mandato. Então, quando a questão diz que o deputado que se desfilia do seu atual partido para criar um novo, isso já está sujeito à perda automática de seu mandato? Não. Eu tenho que analisar o que é isso daí. Eu tenho que saber o que foi que aconteceu. Em regra, sim. Em regra, se ele faz a desfiliação para poder ir para outro, em regra, ele vai perder o mandato por infidelidade partidária, e isso valendo para as eleições proporcionais. Lembrando que nas eleições majoritárias não tem isso. Um próprio exemplo foi o Bolsonaro, ele passou muito tempo do mandato dele sem partido. Isso é possível? É. Agora, já para as eleições proporcionais, não, porque eu tenho o coeficiente eleitoral e o coeficiente partidário. E muitas vezes quem dá a eleição para aquele candidato é o partido. Falando no popular, é o partido que puxa ele, né? É a legenda que puxa ele, como é chamado popularmente. Então, ele tem que ter ali aquela fidelidade ao partido que ajudou ele. Olha aqui, você está em casa resolvendo essa questão, a questão pede o item incorreto, o gabarito é o item A. Então, se o gabarito é o item A, significa que todos os outros estão corretos. Vamos analisar. O item B diz assim: a propaganda eleitoral no rádio e na televisão se restringe ao horário gratuito, definido na legislação, vedada a veiculação de propaganda paga. Beleza, correto. Propaganda no rádio e na televisão fica restrita ao horário gratuito, não posso pagar. O que eu vou pagar, por exemplo, é a propaganda na imprensa escrita. Essa é paga. Para eu colocar uma propaganda minha num jornal, numa revista, é pago. Já no rádio e na televisão, não. A propaganda ela fica vinculada, restrito ao horário gratuito, não pode pagar. Para quê? Para que não ocorra um desequilíbrio nas eleições. Aquele candidato que é muito rico, ele poderia estar passando várias vezes na televisão. E aí poderia ter um desequilíbrio, então por conta disso que não pode. Já na revista, no jornal, não, porque ali já não tem tanto. Né, é diferente, né, de você aparecer na televisão do que aparecer num jornal, numa revista impressa. Então por isso que pode, e lá é pago. Beleza. O item C. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no que se refere à fidelidade partidária, é assegurada a manutenção do mandato ao parlamentar que altera sua filiação partidária em decorrência de grave discriminação pessoal. Perfeito. Isso daqui não precisaria nem de jurisprudência. Isso aqui está na própria lei dos partidos políticos. Mas também está na jurisprudência, né? Mas, como eu falei, não precisaria nem de jurisprudência porque está na lei, que normalmente precisa de jurisprudência o que não tem na lei. Mas isso aqui também tem na lei. Então, aquela parlamentar, né, aquele deputado, por exemplo, que mudou de partido em decorrência de uma grave discriminação pessoal, isso é considerado justa causa. Ele pode sim sair do partido dele e ir para outro partido e ele não vai perder o mandato dele. Item C, aliás. De acordo com a legislação eleitoral, para que o partido político participe das eleições na circunscrição do pleito, entre outros requisitos legais, deve registrar seu estatuto no TSE no mínimo um ano antes do respectivo pleito. Aqui chegou o problema. Um ano antes. E a questão considerou isso aqui como correto. Aí você está em casa, às vezes estudando sozinho, e você, às vezes, não percebe isso daqui. Ou então, quando chega na questão como essa, você, então quer dizer que é um ano? Porque tá, a questão pediu incorreto, eu já achei o incorreto, então quer dizer que os outros aqui estão corretos. Aí você às vezes até coloca no seu resumo, no seu material. Olha, tem que registrar no prazo de um ano, foi o que eu vi na questão ali. Mas está errado. Isso aqui mudou. Não é mais um ano, é 6 meses. É o mesmo prazo do domicílio eleitoral. O mesmo prazo do domicílio eleitoral é 6 meses antes, é o mesmo prazo também para que o partido político registre seu estatuto no TSE 6 meses antes do pleito. Antigamente era um ano, mas isso foi alterado. Na época que a questão foi feita em 2014,
estava correto, mas mudou. Então, é isso daí que eu chamo a atenção de vocês. E digo, ah, professor, e agora como é que eu vou fazer? Eu digo assim, eu acho que eleitoral é uma matéria muito complicada para você estudar sozinho. Outras matérias, administrativo, português, constitucional, administração, enfim, eu acredito que você pode até, você já tem uma boa bagagem, tudo, como eu falei, muitos das pessoas que estão aqui eu conheço pessoalmente, sei quem é, então sei que já tem uma boa bagagem para até, não, vou estudar sozinho. Agora, eleitoral, eu não recomendaria você estudar sozinho. Isso aqui eu não estou falando não é para alguém comprar meu curso, não, de jeito nenhum. Você pode comprar de outro professor. Isso aqui é uma dica de um professor de eleitoral. É muito complicado você estudar sozinho. Por quê? Porque você vai ter que descobrir isso aqui tudo sozinho. E você vai perder muito tempo. Tempo crucial na sua preparação. Então é melhor alguém dizer para você. Alguém dizer, ó, mudou, atualizou, é desse jeito, não é mais assim, é dessa forma. Pronto, você já ganhou tempo. Como isso daqui, por exemplo. Se você estivesse resolvendo essa questão sozinho, você ia parar um tempo, ia ter que ler o comentário, ia ter que buscar na lei, até você encontrar, ah, isso aqui mudou. Ah, a questão de 2014, isso aqui mudou em 2016. Ah, então é por isso. Mas você perdeu um tempo danado para isso. Então é melhor que alguém lhe diga isso, porque é a matéria mais importante do concurso. Então pense bem quanto a isso. Beleza, então explicado aí o item D, vamos para o item E. O TSE determinará, após decisão judicial transitada em julgado, o cancelamento do registro civil e estatuto do partido que comprovadamente não houver prestado as devidas contas à Justiça Eleitoral nos termos da legislação. Também a jurisprudência da época aí, considerando o item correto, portanto, nona questão, gabarito item A. Mas bora lá, bora voltar aqui para a primeira questão, uma questão já recente, 2022. E, como eu falei, a gente vai focar aqui 100% na FGV. Professor, como é a FGV em direito eleitoral? A FGV em direito eleitoral, ela é muito boa. Não tenho nada a falar dela. Dizer assim, ah, banca ruim. Não, de jeito nenhum. E ela gosta de cobrar, assim, situações hipotéticas, que isso é muito bom. Ela traz casos práticos. Isso é excelente. Eu sempre falo isso para os alunos nas minhas aulas teóricas, né? Que eu trago, como eu também trabalho na prática, eu presto consultoria para advogados do direito eleitoral, candidatos, enfim. Então eu trago muitos exemplos do que acontece na eleição para a sala de aula. Isso aí já ajuda um pouquinho a fixar. E a FGV ela gosta disso. Ela gosta de trazer situações hipotéticas para você interpretar e colocar a legislação naquele caso ali prático. E isso é bom. Tira um pouco a decoreba. Ela não é muito decoreba, não, a FGV. Isso aí faz com que, por exemplo, a gente tenha questões atualizadas, questões contextualizadas, que realmente eleve o nível do concurso, e isso é bom para quem estuda. Então, a primeira questão faz o seguinte: Maria, analfabeta e residente na área rural, tão logo completou 18 anos de idade, procurou um advogado e questionou sobre a possibilidade de participar na vida política do Brasil. À luz da situação de Maria, o advogado respondeu corretamente que essa questão do analfabeto ela é muito interessante. E toda banca cobra isso daqui. Por quê? Porque o analfabeto, o alistamento eleitoral e o voto, eles são facultativos. Mas em relação à elegibilidade, ele é alcançado aí pela inelegibilidade absoluta, que envolve quem? Envolve os inalistáveis e os analfabetos. Quem são os inalistáveis? Os estrangeiros e os conscritos. São pessoas que não podem concorrer a nenhum cargo eletivo. Então, quando a gente vai falar de elegibilidade, se ele pode ser eleito para algum cargo eletivo, ele não pode, porque ele está abrangido pela inelegibilidade absoluta. E quem faz parte dessa inelegibilidade absoluta? Os inalistáveis, aquelas pessoas que não podem se alistar, que são os estrangeiros e os conscritos, que estão no serviço militar obrigatório, e os analfabetos.
Só que fazendo uma breve exceção, né? O estrangeiro, você tem que tomar cuidado apenas com o português equiparado, que apesar de ser um estrangeiro, né? Português de Portugal, mas ele pode sim se candidatar a um cargo eletivo no Brasil, desde que isso exista aí no Tratado de Reciprocidade. Então, uma pequena exceção quanto a isso. Então, no caso da Maria, já que ela é analfabeta, completou 18 anos, então o que que pode acontecer com ela? Ela pode aí votar. Ela pode tirar o título de eleitor dela, já que é facultativo, né? Se ela quiser, ela tira o título de eleitor. Mas já concorrer a um cargo eletivo, ela não poderia. Então vamos procurar esse item aí. A questão diz assim, o item A. Poderia se alistar como eleitora. Beleza. Mas não poderia votar nas eleições ou concorrer à carga eletiva enquanto não fosse alfabetizada. Tá errado, votar ela pode sim. Por que que ela não pode votar? Ela não pode concorrer a um cargo eletivo enquanto ela está na condição de analfabeta. Ela tem que ser alfabetizada para poder concorrer, mas votar ela pode, porque é o alistamento eleitoral e o voto, os dois, são facultativos. B. Poderia se alistar como eleitora e votar nas eleições, mas não poderia concorrer a nenhum mandato eletivo por não ser alfabetizada. Essa palavrinha às vezes pega na hora da prova, né? Quando o cara fala aqui, não pode concorrer a nenhum mandato eletivo. Isso aqui na hora da prova pesa, né? Porque a pessoa, eita, mas será que tem exceção? Mas será que não tem uma situação ali que ela pode isso, aquilo, outro? Não. Por isso que eu coloquei o resumo aqui para vocês, ó. Inelegibilidade absoluta. Essas três pessoas, os inalistáveis e os analfabetos, não podem concorrer a nenhum cargo eletivo enquanto estiverem nessa situação. Agora, por exemplo, se o estrangeiro, se ele vira um brasileiro naturalizado, já saiu da situação de estrangeiro, ele já pode. O conscrito, se ele sai do serviço militar obrigatório, ele já pode. Da mesma forma, analfabeto. Se ele tem a alfabetização, pronto. Ele é alfabetizado, melhor dizendo, pronto. Ok, ele já sai dessa situação, mas enquanto estiver nessa situação, é chamado inelegibilidade absoluta. Portanto, o item B figurando aí como nosso gabarito. C. Não poderia se alistar como eleitora. Não, já está errado aqui. D. Poderia se alistar como eleitora, votar nas eleições e concorrer ao mandato eletivo. Não. E. Não poderia se alistar como eleitora. Já está errado. Precisa analisar o restante, né? Portanto, gabarito B de bola. Então, aqui, ó, primeira questão. Uma questão interpretativa. Você tinha que juntar várias regras para resolver a questão. Tinha que ter esse resuminho aqui, que esse resumo é fantástico, porque sempre cai em prova, porque ele junta aí várias situações. Então anotem no material de vocês o que eu coloquei aqui. Vamos agora para a segunda questão. Aqui já é uma questão mais, vamos dizer assim, ela não é difícil, mas ela já é um pouco mais doutrinária, assim, um pouco, não é como essa daqui, que é uma questão mais prática, de você compreender a legislação e aplicar. Aqui já é um pouco mais de interpretação, doutrina, e aí você observa que é uma questão para juiz, 2022, mas que daria e dá para a gente resolver facilmente. Só chamar atenção para você, às vezes, como eu falei, do nível de doutrinação, né, do nível de interpretação, que não é tanto assim né, nessa questão, mas ela já foge um pouquinho do que a gente visualiza em outras questões da FGV. E aí diz assim: para relacionar o direito eleitoral com os partidos políticos, assinale a afirmativa correta. E aí o item A diz o seguinte: a partir da edição da Lei dos Partidos Políticos e da alteração do Código Civil Brasileiro pela Lei 10.825, os partidos são considerados pessoas de direito privado. Todavia, sendo relevante seu papel no Estado Democrático de Direito, os partidos ocupam posição de destaque no campo do direito eleitoral. Perfeito. Não consigo visualizar nada de errado quanto a isso daqui. Os partidos são de direito privado, sim, pessoas de direito privado, mas têm
um relevante papel no Estado Democrático de Direito, tanto que a filiação partidária é um dos requisitos para que a pessoa possa se candidatar a um cargo eletivo. Ninguém pode ser candidato avulso, tem que ter um partido político. Beleza, vamos para os outros itens. A partir da edição da Lei dos Partidos Políticos, alteração no Código Civil Brasileiro, os partidos são considerados pessoas de direito público. Não, tá errado. C. A partir da edição da Lei dos Partidos Políticos, alteração do Código Civil, o que tem no finalzinho do item B, eu vou explicar lá no item D, isso aqui. Lá no item D eu explico esse finalzinho aí. C. A partir da edição da Lei dos Partidos Políticos, alteração do Código Civil, os partidos são pessoas de direito público. Tá errado. Direito privado. D. A partir da edição da Lei dos Partidos Políticos, da alteração no Código Civil Brasileiro, os partidos são considerados pessoas de direito privado. Sim. Todavia, sendo seu relevante seu papel no Estado Democrático de Direito, toda a matéria relativa a partidos políticos está no âmbito da competência da Justiça Eleitoral. Tá errado. É justamente o que tem no item B ali. Ele fala que estão abrangidos de modo integral no campo do direito eleitoral. Não. Por quê? Porque existem matérias dos partidos políticos, são chamadas matérias interna corporis. São matérias internas. Então, o partido político, ele tem o estatuto dele. E ali a relação do partido com os seus filiados, o que que ele vai fazer, a forma, enfim, isso daí não está totalmente no âmbito do direito eleitoral. Muitas vezes essa relação aqui, que é chamada interna corporis, são relações internas do partido político, isso é com a justiça comum. Isso não vai para a justiça eleitoral. Só vai para a justiça eleitoral situações que envolvem o partido político e estejam relacionadas com as eleições, com o processo eleitoral em si. Mas se não, se é uma relação entre o partido e o filiado se sentiu prejudicado porque o partido fez isso, fez aquilo, isso aí não vai ser a justiça eleitoral que vai resolver isso daí. Isso é uma questão interna. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas vão saber agora. Qual é o prazo para filiação partidária? Para que eu possa concorrer, qual é o prazo que eu tenho que ter a minha filiação partidária? Por exemplo, hoje eu, professor Soares, não sou filiado a nenhum partido político. Se eu quiser concorrer nas eleições de 2024, eu tenho que buscar uma filiação pelo menos 6 meses antes do pleito de 2024. Se eu fizer minha filiação 2 meses antes da eleição, por exemplo, fizer minha filiação em agosto, eu não posso ser candidato. Mas só, sabe o que acontece? Existem alguns partidos que colocam um prazo maior para ter uma, vamos dizer assim, uma fidelidade, tipo assim, uma pessoa não se aproveitar do partido. E aí tem partido que a filiação partidária, para que a pessoa possa concorrer a um cargo eletivo, é com 2 anos de filiar aquele partido. Tem uns que pode colocar 3 anos. Não pode, é algum partido dizer que vai ser 4 meses. Não, porque aí já fere a regra geral. Mas os partidos, eles têm autonomia para aumentar esse prazo e dizer, ó, no meu partido, a pessoa só sai candidato a um cargo eletivo se ela tiver filiada no mínimo 2 anos. Isso daí não é direito eleitoral. O que é direito eleitoral é 6 meses. Isso aqui sim. Isso aqui é direito eleitoral. Mas se o partido colocou que é 2 anos, isso é uma relação dele, interna, com os seus filiados. Se o partido colocou que é 3 anos, por quê? O que ele pensa? Não. Você quer ser candidato pelo meu partido? Ou então você tem que estar comigo aqui há pelo menos 3 anos, caminhando junto comigo, batalhando nessas eleições e tal. Depois disso, é que eu deixo você ser candidato pelo meu partido. Pronto, tem uma restrição ali, mas é uma coisa que foi criada pelo partido, não foi uma coisa criada pelo direito eleitoral. Não. Então, essa relação entre os partidos é resolvida na justiça comum. Vai partir para a justiça eleitoral o que envolve eleições ou alguma questão do processo eleitoral. Beleza? Então, gabarito item A. Como eu falei para vocês, é uma questão mais doutrinária, mas que também não é difícil. Dá para você, mesmo sem você saber o que eu expliquei agora, mas daria para resolver por interpretação o gabarito item A. Vamos agora para a terceira questão. Questãozinha também muito boa, e diz o seguinte:
Considerando o regime jurídico próprio dos partidos políticos, é correto afirmar que esse item A, eu acho ele muito forte, porque ele também foi alterado, e aí muita gente às vezes não sabe dessa alteração, que algumas alterações elas passam despercebido. Algumas alterações não são assim tão divulgadas, né? Outras não, outras são bem divulgadas na mídia e tudo. E aí o item A diz assim: o requerimento do registro de novo partido político, dirigido ao cartório competente de civil das pessoas jurídicas de uma das capitais do Estado, da capital federal, deve ser subscrito pelos seus fundadores em número nunca inferior a 101. Beleza aqui quanto ao número, né? Nunca inferior a 101. Só que esse requerimento de novo partido político, antes realmente tinha que ser na capital. Só que isso estava prejudicando, vamos supor. Não adianta não falar, né? Vou falar de corrente. Tenho que falar. Não tenho como não falar. Eu tenho tenho um aluno aqui do Brasil todo, né? Hoje aqui, acho que a maioria que está aqui me assistindo é do Piauí. Para quem não é do Piauí, o que acontece? Corrente. Basicamente quase a última cidade do Piauí. O mapa do Piauí é mais ou menos assim. Quase isso. Corrente está bem aqui. A capital está bem aqui, mais ou menos. Olha, eu moro bem aqui. Então, por isso que eu falo de Corrente. Porque para eu chegar em Corrente, eu tenho que rodar o Piauí todinho. Então, por isso que eu falo muito de Corrente. E Teresina está aqui. Aí você imagina um partido político, por exemplo, que começou a ser criado lá em Corrente e conseguiu abrangência nacional, né? Porque o partido tem que ter abrangência nacional. Para ele registrar, ter que ir lá na capital, era muito distante, eram uns 4 dias só para chegar lá. Não. Aí eles mudaram essa regra. E agora não é mais capital do estado ou capital federal. Agora, o requerimento de registro de novo partido político, dirigido ao cartório competente, é no local da sua sede. Então, se o partido teve a sede, né, começou lá em Corrente e conseguiu a abrangência nacional, né, porque eu não posso ter partido de abrangência municipal ou estadual, nesse caso, ele vai registrar no local da sua sede e não mais nas capitais aí do estado ou na capital federal. O item B. É vedado ao partido político subordinar-se a entidades ou a governos estrangeiros, bem como ministrar a instrução militar ou paramilitar, utilizar-se de organização da mesma natureza. Beleza, o início aí está tudo correto. É vedado ao partido político subordinar-se a entidades ou governo estrangeiro? Sim, não pode. Ministrar a instrução militar também não pode, ou paramilitar, e utilizar de organização da mesma natureza. Admitida apenas a adoção de uniforme para seus membros? Não. Também é vedado. Também é vedada a adoção de uniforme. Não pode. Ah, o meu partido político tem esse uniforme aqui. Para você trabalhar, tem que vir uniformizado aqui. Não, não pode. E aí ficaria muito parecido com uma organização militar, paramilitar, e não pode. Então, é vedado também utilizar uniforme. C. Pode participar das eleições o partido que até um ano antes do pleito tenha registrado seu estatuto no Registro Civil de Pessoas Jurídicas e que até a data da convenção para a escolha dos candidatos obtenha registro definitivo no TSE. Temos aqui dois erros. Primeiro erro, não é um ano, agora é 6 meses. E outra coisinha, o partido político, ele adquire a personalidade jurídica dele no cartório. Só que isso daqui não basta ainda, mas adquirir a personalidade, o partido não adquire a personalidade jurídica no TSE. Não. O partido adquire a personalidade jurídica, é como se fosse o nascimento dele. É igual empresa. A empresa nasceu, está registrada no cartório, tem lá a CNPJ. Agora, para que ele possa concorrer às eleições, ele tem que ter o registro no TSE. Então, cuidado com esse joguinho de palavras que a banca FGV ela gosta de fazer isso daí, como ela fez nessa questão. Então, dizer,
O partido adquire a personalidade jurídica no TSE. Não. O partido adquire a personalidade jurídica na forma da lei civil, no cartório. Aí ele registra seu estatuto no TSE. Isso tem que ser feito 6 meses antes da eleição para que um partido novo, né, ele possa concorrer. Então, vamos criar algum partido. Vamos supor que 2024 tem a criação de algum partido novo. Para que aquele partido que venha a ser criado possa concorrer já em 2024, o estatuto dele tem que estar registrado no TSE em pelo menos 6 meses antes do pleito. Então, cuidado com isso. Então, errado é o item C. O item D. O partido político é proibido de receber doação sob qualquer forma ou pretexto de entidade de classe ou sindical, de empresas públicas, concessionárias de serviços públicos, da economia mista e de fundações instituídas em virtude de lei. Perfeito. Corretíssimo. Partido político é proibido, não pode receber doação de entidade de classe, sindical, empresa pública, concessionária, sociedade de economia mista, fundação, de jeito nenhum. O item é: os partidos políticos são pessoas de direito público. Opa, já paro por aqui, né? Partido político, pessoa jurídica de direito privado. Pronto, então confirmamos o gabarito no item D de dado. Vamos agora para a quarta questão, questão muito boa que fala de federações. Mas para isso eu quero saber, cadê vocês? Vocês sabem que em aula ao vivo eu sou muito carente. Eu fico preocupado. Nós estamos sexta-feira, Natal está chegando, domingo já é véspera de Natal. Nós estamos aqui. Parabéns para quem está aqui assistindo ao vivo. E aí eu fico muito carente, eu fico saber, cadê vocês? Estão aí, estão jantando, sextou, né? Sexta-feira, feriadão, segunda-feira é feriado. Então apareçam, porque senão eu fico muito preocupado. Ah, tá, agora apareceram aí, beleza. Sheilane, Karina, Wesley, Carol. Internet oscilou, mas tá ok, pronto. Denise apareceu. Gosto é assim. Direto de Belém do Pará, coisa boa. Grande abraço aí, Janaína. Um abraço aí para Belém do Pará. Vamos agora para a quarta questão. Essa questão, 2022, tem a cara da prova de vocês e eu acredito que vai cair pesado federação. Federação acho que é um ponto muito forte nessa prova do TSE, porque é algo novo. Se duvidar, a situação assim mais relevante que a gente teve em relação às eleições foi a questão das federações. E aí, o que acontece? Recentemente tivemos a criação de um novo partido. Foi feita através da fusão do Patriota com o PTB. E foi criado um novo partido. Só que o que é que acontece com a fusão? A fusão, ela não é tão boa porque os partidos acabaram. O PTB, que era um partido histórico, né? Lá do tempo de Getúlio Vargas, acabou, não existe mais PTB. Então, fugiu aqui na memória qual é o nome do outro partido. Se vocês puderem me ajudar aí, se não me engano é PRB. Mas se vocês puderem me ajudar, qual é o nome desse partido que foi criado recentemente, que foi o Patriota junto com o PTB. Então, a fusão acabou, não existe mais. Para evitar esse tipo de situação, e também por outro motivo, porque as coligações elas foram vedadas nas eleições proporcionais, foi que surgiu aí as federações. O que que acontece com as federações? Os partidos eles ficam juntos, como se fosse um partido só. Então aqui, ó, eu tenho o partido A, o partido B e o partido C. Bora fazer uma federação? Bora. Eles ficam juntos ali durante 4 anos. E eles ficam ali, como é que se diz? Juntinhos, termina a eleição e eles continuam juntos. Dá um exemplo para vocês. Existe uma federação chamada Fé Brasil. Ela é formada pelo PT, pelo PCdoB e pelo PV. Então, esses três partidos, PT, PCdoB e PV, eles estão juntos. Eles estão
como se fosse um partido só. E isso é bom. Por quê? Porque não acaba o partido, né? Vamos supor, o PRD, né? Pronto, muito obrigado. Eu falei PRB, né? PRD. Então, obrigado aí. PRD. Foi o nome do outro partido. Muito obrigado. Então, Patriota não existe mais. PTB não existe mais. Agora é PRD. É um novo partido. Por exemplo, o PT, o PCdoB e o PV. Eles poderiam fazer a fusão entre eles? Poderiam fazer a fusão e aí surgiria um novo partido. Só que, como eu falei, aí acabou o PT, acabou o PCdoB, acabou o PV. Na fusão, os partidos se acabam e surge um novo. Sendo que tem partidos aí que são históricos, né, de muito tempo e tal. A federação, ela é como se fosse um meio termo para isso. Tipo, ó, não vamos fazer a fusão. Cada partido continua com a sua identidade, com a sua autonomia, só que nas eleições nós vamos funcionar juntinhos. É como se a gente fosse é como se o partido agora fosse o nome Fé Brasil. A gente está aqui juntinhos na questão dos deputados, eles ficam lá juntinhos. Ó, cadê os deputados da Federação Fé Brasil? Tá aqui, dos três partidos. Pronto, beleza. Eles ficam juntos por pelo menos 4 anos. Depois de 4 anos, pode acabar a federação ou continuar. O que acontece? Está acontecendo em Teresina agora. Não vou citar nomes, mas só para que você possa entender. O PT já lançou um candidato à prefeitura de Teresina. O PV diz que também vai lançar um candidato. Não pode. Não pode isso daqui acontecer, essa situação. Por que que não pode? Porque o PT e o PV fazem parte de uma federação. Então é como se fosse um partido só. Então, nesse caso, vai ter que ter um candidato daquela federação para prefeito. Eles vão ter que escolher entre eles. Mas a federação não pode lançar dois candidatos aí. Não, de jeito nenhum. Beleza? Então, cuidado com essa situação. Vamos agora para a questão. Ao analisar a legislação, XX chegou às conclusões a seguir. Ah, o início ali, né? XX, presidente do partido político Alfa, pretendia estruturar uma federação partidária com um partido político Beta, mas tem dúvidas em relação à conveniência dessas medidas. Ao analisar a legislação XX, chegou à conclusão a seguir. A federação de partidos pode ter abrangência nacional, estadual ou municipal. Errado. A federação de partidos ela tem abrangência nacional. 2. Os partidos reunidos em federação devem permanecer afiliados por um mínimo de 4 anos, sendo que o descumprimento desse prazo impedirá o partido, entre outras consequências, de celebrar coligação nas duas eleições seguintes. Certo. Eu fiz uma federação e da federação eu não fiquei 4 anos, eu saí. Vai ter várias consequências. Uma delas, por exemplo, o prazo que você ficou, tinha que ficar ali um ano. Você ficou 3 anos, com 3 anos você saiu, tinha que ficar mais um ano. Você fica proibido de receber o fundo partidário ali, de celebrar coligações, celebrar federações também. Então tá correto o item 2. O item 3. Os partidos políticos que integram a federação preservam a sua identidade e autonomia. Perfeito. Correto aí o item 2, o item 3, aliás. Portanto, 2 e 3 o gabarito item B. Professor, mas vamos lá. O porquê da federação? Ela é boa, ela é ruim? É o seguinte, a federação ela surgiu por diversos motivos, mas um dos motivos também foi por conta da cláusula de barreira. Por muito tempo, no Brasil, não tinha isso. Então eram vários partidos, muitos partidos políticos mesmo. Todo mundo queria ter seu partido. Tipo, o cara ganhou para governador, foi reeleito governador, ele já, eu tenho poder, ganhei 2 vezes para governador, eu quero o meu partido. O cara foi eleito senador, não, eu quero o meu partido. E assim, bum, 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 bum. Tanto que cada eleição tinha um novo partido. Você pensava que não, às vezes aqueles tradicionais, né? Você pensava, não, agora tem um outro, agora tem um outro, tem um outro, tem um outro, tem outro, tem outro, tem outro. E assim foi. E cada partido desse recebia fundo partidário, recebia dinheiro. Aí tava muito bom.
Então, realmente todo mundo queria o seu. Já que, ó, eu faço parte de um partido ali. O fundo partidário é dividido com várias outras pessoas. Não, eu vou criar o partido do Suarinho. Agora o partido é meu. O fundo partidário é meu. Eu que divido. Pronto. Então todo mundo queria isso. Só que aí criaram a cláusula de barreira. Nesse caso, o partido que não atinge a cláusula de barreira, ele continua a existir, só que ele não recebe fundo partidário. Então, é um partido sem sentido, vamos dizer assim, no sentido financeiro, né? Logicamente. Porque ele está existindo, mas ele não está recebendo dinheiro. Quem é que quer uma situação dessa? Ninguém quer uma situação dessa. Por exemplo, o PTB aqui. O PTB elegeu um deputado federal nas últimas eleições, em 2022. Elegeu um deputado federal. Em outras regras, são duas regras da cláusula de barreira. Uma delas é eleger pelo menos 15 deputados federais, para que ele pudesse ali ter, pelo menos, ver a possibilidade, a viabilidade de atingir a cláusula de barreira. Então, se ele tivesse eleito 15 deputados federais em todo o Brasil, destruído pelo menos um terço das unidades, ele poderia. Ah, beleza, então eu cumpri um dos requisitos da cláusula de barreira. Pronto. Ele só elegeu um. Então, o PTB realmente não ia atingir a cláusula de barreira, ia ficar sem receber dinheiro do fundo partidário. Eles não querem. Eles poderiam continuar e lá na frente, né, mudar, virar o jogo. Não, mas eles não querem. É 4 anos, é muito tempo. Foi por isso que foi feita a fusão. Acabou o PTB, acabou o Patriota, surgiu esse novo partido para ver se com isso atinge a cláusula de barreira. Só que, como eu falei, acabou o partido. Já a federação, não. A federação, eles ficam juntinhos ali, é como se fosse um partido só. Então, PT, PCdoB, PV, é como se fosse um partido só. E aí, às vezes, por exemplo, o PV, se ele tivesse sozinho, talvez não tinha atingido a cláusula de barreira. O PCdoB também, talvez tivesse sozinho, não tinha atingido. Mas como estava dentro de uma federação, eles conseguiram. E aí o partido consegue se manter. E aí lá na frente, como eu falei, eles podem acabar. Acaba a federação, continua PT, continua o PCdoB e continua o PV normalmente. Como eu falei, às vezes o jogo muda, né? PTB elegeu só um. Na próxima eleição, quem sabe poderia ter eleito aí 20 deputados. Eles não quiseram esperar. Resolveram logo fazer a fusão. Beleza? Então, alguns pontos aí sobre as federações, porque eu acredito que se a prova for ter discursiva, que ninguém sabe ainda se vai ter, se for ter, acredito que não, mas se for ter, federação é um tópico muito forte. Então, por isso que eu estou batendo muito nessa tecla, para que você tenha uma noção do que é, para que que serve, a importância, os pontos positivos, os pontos negativos de uma federação. Beleza, vamos agora para a quinta questão. Maria e João travaram um intenso debate a respeito da importância dos partidos políticos no Estado Democrático de Direito e do papel dos sistemas eleitorais na instrumentalização da democracia. Ao final de suas reflexões, concluíram que no sistema brasileiro os partidos políticos não são imprescindíveis à participação no processo eletivo, sendo admitida em caráter excepcional a apresentação de candidaturas autônomas. Errado. Partido político, eles são sim imprescindíveis à participação no processo eletivo, porque para que eu possa participar das eleições, eu tenho que estar filiado a partido político. E não é admitido candidaturas autônomas, ou chamado também de candidaturas avulsas. Não, no Brasil não se admite isso. Você tem que ter um partido. Então, o partido ele é imprescindível para que você possa participar do processo eletivo. Dois, em todas as eleições para os cargos do poder legislativo, é adotado o sistema eleitoral proporcional, de modo que as cadeiras são distribuídas entre partidos políticos e destes aos candidatos. Errado. Porque quando eu falo de poder legislativo, envolve quem? Os vereadores, os deputados, sejam eles estaduais, federais ou distritais, e senadores. Vereadores e deputados, todos eles, são eleitos pelo sistema proporcional. Já os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. E a questão foi bem maldosa. Ele colocou aqui, ó, em todas as eleições para o poder legislativo é o sistema proporcional, não porque senador é o sistema majoritário. 3. Os partidos políticos podem celebrar coligações.
Pode. Não acabou 100% não as coligações. O que acabou para as eleições proporcionais, apresentando-se como se fossem um só nas eleições majoritárias e proporcionais. Tá errado, agora aqui sim tá errado, eu não tenho mais coligação nas eleições proporcionais. Nas eleições majoritárias, por exemplo, prefeito 2024, aí a coligação dos partidos, tal, 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 pode ter. Para eleição majoritária, pode ter. Uma das diferenças da coligação para a federação é que na coligação, a coligação acaba depois da eleição. Então eles ficaram juntos na eleição. Depois que acaba a eleição, acabou a coligação. E eles podem ficar brigando o restante dos 4 anos ali, sem problema nenhum. Já na federação, não. A federação ela fica junta por 4 anos no mínimo. Então acabou a eleição, mas mesmo assim continua a federação. Mesmo assim eles continuam juntos. Então, nesse caso, um, 2 e 3 estão errados. Gabarito B. Todos estão errados. Sexta questão. TRE da Bahia, que é uma questãozinha boa aqui do próprio TRE. Mas eu queria de vocês, já que a gente está aqui nessa semana do TSE da plataforma Professor Soares, né? Tivemos já outras aulas anteriormente, estamos já quase finalizando aqui a nossa aula de eleitoral, né? Queria que vocês comentassem aí comigo o que vocês acharam. Ainda tem mais duas questões aqui, mas o que vocês acharam da FGV? Acho que vocês já tinham resolvido já, assim, na preparação, mas com essas questões de hoje, assim, o pensamento de vocês, né, em relação à FGV. Eu queria escutar isso aí de vocês, ter essa visão do aluno. Enquanto isso, eu vou lendo aqui a questão. Sexta questão diz o seguinte: FGV TRE do Pará, 2011. A respeito da criação, registro e organização dos partidos políticos, analisa as afirmativas a seguir. O partido político adquire personalidade jurídica por meio do registro de seu requerimento na sede do TRE, em que esteja situado o Diretório Nacional da Agremiação. Olha aquela brincadeirinha que eu falei com vocês no início da aula. O partido vai adquirir personalidade jurídica no TRE? Não. Ele adquire a personalidade jurídica no cartório, na forma da lei civil. Depois ele registra o seu estatuto no TSE. Então, cuidado com isso daí. 2. O requerimento do registro de partido deve ser subscrito por pelo menos 101 fundadores, com domicílio eleitoral em no mínimo um terço dos estados da federação. Aqui há aquelas regrinhas para a criação de partidos, né? Que são regras bem interessantes. A FGV ela gosta dessa parte aqui de partidos, né? É um assunto. Então, por exemplo, lei dos partidos políticos, vocês já sabem que é um assunto que tem que ser muito estudado, né? Porque ela gosta muito. E o item 2 está correto. 3. Para ser admitido o registro do Estatuto de Partido Político perante o TSE, deve ser comprovado em seu caráter nacional, sim, aferível mediante o apoiamento dos eleitores correspondente a pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, computados os brancos e nulos, distribuído por um terço ou mais dos estados, com o mínimo aí de 0,1% dos eleitores que há de votado em cada um deles. Aqui só uma besteirinha de nada, assim, uma pegadinha isso aqui é um ponto que você tem que ter muita atenção. Às vezes a FGV, ela tem disso. Ela tem essas questões assim que pega num sabe o que é isso daqui? É porque às vezes as bancas colocam isso para você se preocupar com situações mais sérias. O que que é sério nessa questão? Essa questão aqui é sério, é você saber esse percentual, saber se os percentuais estão corretos. A sua cabeça, ela vai bater no 0,5% aí, distribuído por um terço, com um mínimo de 0,1%. Sua cabeça vai bater nisso daí. E tá correto. Aí quando você vê que tudo isso aí tá correto, você acaba baixando um pouquinho a guarda. Então, olha o que aqui diz aqui. 0,5%, ok. No mínimo um terço, ok.
e 1/10% do eleitorado de cada um deles. Perfeito. Só que o problema está aqui, ó. Computados os votos brancos e nulos. Não. É não computados os votos brancos e nulos. Então o errinho está bem aí. Voto branco e nulo não entra. 4. É garantido ao partido político o direito de adotar uniforme para seus membros. Errado, né? Não pode. E o item 4. Para fins de receber os recursos do fundo partidário, é necessário que o partido político tenha registrado seu estatuto no TSE. Sim, ele tem que estar lá no TSE para poder receber recursos aí do fundo partidário. Portanto, ficou correto só o item 2 e o item 5, né? Gabarito, item D. Vamos agora para a última questão, né? Já que a última já foi resolvida, foi a primeira, agora essa aqui passou a ser a última. Também é uma questãozinha muito boa que diz o seguinte: Maria, há anos, estava afiliado ao partido político Delta. Com a alteração de suas concepções ideológicas, decidiu filiar-se ao partido Alfa, sem que tivesse sido previamente providenciada a desfiliação do partido Delta. Na segunda quinzena de outubro do ano de nova filiação, ambos os partidos encaminharam a justiça eleitoral a relação do nome de todos os seus filiados. E aí, quando chegou lá, a Maria estava aqui filiada ao partido Delta e estava também filiada ao partido Alfa. À luz da legislação eleitoral vigente, a justiça eleitoral deve, ó, muito cuidado com uma coisa, que nós estamos falando de partido, filiação partidária. Mas eu vou puxar aqui até para a questão de título. Se eu tenho um título, vamos dizer assim, antigo e um recente, você anda tirando o título constantemente? Logicamente que não. Eu acredito que tem gente aqui que tirou o título uma vez e nunca mais mexeu nele. Foi lá, completou 18 anos, 16 anos, 17, sei lá quantos anos, foi lá, tirou o título. E nunca mais mexeu. Do jeito que você tirou, tá lá. Então, se aparece um título novo para você, é estranho. É estranho isso daqui. Apareceu um título novo. Então, lá no alistamento eleitoral, na resolução, o título mais recente é o que eu vou imaginar que é a fraude. Porque o título você não anda mexendo com ele. Já aqui no partido político é diferente. Por quê? Porque partido é ideologia. Às vezes você apoia uma determinada ideologia, uma determinada situação, só que depois você muda. Às vezes você é adolescente, aí segue uma determinada situação, quando você está adulto você já pensa diferente e tal, enfim, pode ir mudando. Então, se eu tenho lá várias filiações partidárias, a que eu vou considerar como a correta é a mais recente. Porque ali significa que está mais próximo do que você pensa hoje. As outras serão descartadas. Então, a questão diz assim: à luz da legislação eleitoral vigente, a Justiça Eleitoral deve determinar o cancelamento de ambas as filiações? Não. Intimar Maria que opte por uma das filiações? Não. Determinar o cancelamento da mais recente? Não. Cancelar pela infidelidade do listamento eleitoral de Maria? Não, nada a ver. Determinar o cancelamento da filiação mais antiga? Sim, a própria Justiça Eleitoral vai fazer isso. Portanto, o gabarito item E. Com isso, a gente conclui aqui a nossa semana TSE da plataforma Professor Soares, com essas questões da FGV, conhecendo aí a banca. Vou ver aqui os comentários de vocês. Depois também quero saber tudo certinho, tudo ok, alguma dúvida, para que a gente possa concluir a nossa aula de hoje. Então, Sheila, estou gostando do nível das questões, estava com medo, achava que era bem pior, não, mas até que em eleitoral ela é uma banca muito boa. Tem suas peculiaridades, mas também dá para encarar, dá sim. O português dela é muito falado pelos alunos aí, né? Mas você já sabe, é enfrentar a partir de agora, né? Quero mais questões. Pronto, vamos fazer sim, porque essa aqui foi só o início, né? Definiu a banca, a gente conheceu aqui um pouquinho, mas vamos ter vários aulões aí trabalhando com a FGV nesse ponto. Confirmar o gabarito. Confirmar aqui. Primeira questão, gabarito item B. Segunda questão, A. Terceira, D. Quarta questão, item B. Quinta questão, B de bola.
sexta D, sétima E e a oitava, que tem nona aí no matéria, mas é a oitava, item A. Beleza? Pois valeu, pessoal. Desejo aí um feliz Natal para vocês, um feliz para quem está assistindo ao vivo, né? Quem vai assistir gravado, não sei quando, talvez você vá assistir depois, mas hoje, né? Hoje é dia 22 de dezembro, o Natal tá chegando aí. Então, eu já passei Natal e Ano Novo estudando, sei o quanto que às vezes é um pouco pesado, um pouco assim complicado, mas a gente tem que pegar essas datas para levar como espírito de renovação, o espírito ali, aquilo que você estava precisando. E essa conexão com a família, essa conexão com pessoas que você gosta, isso é muito bom. E pensa aí também no ano novo, vida nova, tudo novo. Não interessa o que você fez em 2023. Como se fosse uma pedra assim que tivesse em cima de você, você tira essa pedra e deixa ela em 2023. 2024 é algo novo. Não interessa, acabou. Vou começar 1º de janeiro já com outro pensamento. É assim que você deve seguir. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E vamos juntos aí nessa preparação para o TSE unificado, seja qual for o estado que você estiver aqui me assistindo. Essa aula serve, né, já que o concurso ele é unificado. Então, direito eleitoral, a matéria mais importante de todas, com certeza, desse concurso. Vamos juntos descomplicar, trazer de forma bem atualizada e diversos outros eventos aí para vocês também. Valeu, tchau, tchau e até a próxima aula.